Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gastromonix. Hoje vamos conversar aqui no Gastromonix com o Guilherme Menin, da Living Port, uma empresa de bebidas finas aqui do Rio de Janeiro, que iniciou em BH e tem os melhores rótulos de bebidas finas para os eventos, para as festas e para as reuniões em casa, para você degustar em casa com a família, com os amigos. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado pelo convite. Muito bom receber você aqui. Sempre bom falar de vinho, falar de comida, né? Comida, bebida, né? É um casamento perfeito, né? Tudo a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver. E aí a gente fala de comida boa, fala de bebida boa, porque acho que essa química, né, da harmonização com a bebida, da bebida com a comida, é o que traz essa experiência, né, sensorial. Maravilhosa. Não, e essa experiência, eu quando comecei com vinho há 15 anos atrás, eu achava esse negócio de harmonização meio frescura, mas isso aí encanta o leigo, o entendedor, quando a coisa funciona ali, a comida fica melhor, o vinho fica melhor. Tudo fica melhor. Com certeza. Das coisas, né? E aí você começou, você se especializou nesse assunto, você estudou também sobre harmonização. Sim. Na verdade eu comecei espontaneamente, eu tinha uma banda em BH, tocava na noite, e aí começou, a banda durou, assim, desde a época de faculdade, mas ela teve uma parte bem profissional que eu vivi de música com o tempo. E aí no finalmente da banda ali, a gente vendia muito show para festa de 15 anos. E como eu estava sempre na festa de 15 anos, conversando com o cerimonialista, vendo bastidores ali, vendo a quantidade de bebida que serviam, espumante. E eu tenho um amigo que tem uma importadora grande de espumante, hoje não em BH mais, mas em Vitória. E aí na época eu falei, pô, tô ali vendendo o show da banda, fazendo a produção do show da banda que a gente fazia, eu e meu irmão já em casa ali, que era um escritório dentro de casa. A gente pode unir o útil ao agradável, eu posso indicar a bebida e nessa época também não tinha muita consignação, não. Ah, você vendia mesmo? Não, eu já desde a primeira vez eu fiz já consignado, uma parte consignada, mas não era uma coisa comum. Ah, você já tinha essa visão de que a pessoa podia comprar. Tinha uma empresa em São Paulo que fazia isso, a gente meio que pegou uma ideia, mas em BH na época, as empresas que vendiam bebida para festa de casamento ou 15 anos ou qualquer tipo de festa, eram distribuidoras que vendiam para restaurante. Então, o que acontecia? O cara vendia para um restaurante, sei lá, 12, 18 garrafas de vinhos diferentes. Vinha uma pessoa de festa comprava 60 garrafas, o cara já achava ótima a quantidade. Chegava sexta-feira, 6 horas da tarde, o cara desligava o telefone dele. Ele vendia, entregava e pronto, acabou. A galera não se ligava muito nisso, de quantidade. Não tinha ideal, de quantidade, de clima. E como eu estava na festa, já tocando nas festas que eu atendi, eu comecei a vender para as festas que eu tinha um show. Então eu levava a bebida minha e sempre acabava, não tem aqui mais aqui. E aí isso criou-se uma relação com o cerimonial, com o buffet de BH na época, um laço muito justo, porque o cara falava, pô, eu comprei com o cara ali, o cara desligou o telefone, não vai me salvar de madrugada, não tá nem aí se minha festa foi boa, se não foi. E comprei com esse aqui. Tem o Guilherme e o Paulinho, que é os meninos ali da banda, são os meninos do vinho. Como é o nome da banda? Terral, que chama. Terral. E o nome da empresa, quando abriu? Menin Port ainda em BH. A empresa cresceu muito rápido por causa disso. A gente sempre estava na noite, quando a gente não estava tocando, eu tinha uma saveira, eu deixava a saveira carregada de espumante, já esperando o telefone tocar para salvar o mais rápido possível. Mesmo quem não tinha comprado a bebida com você? Na verdade, eu salvava sempre quem não comprava comigo, porque a gente, quando comprava com a gente levava uma quantidade a mais, porque... Por exemplo, se eu tiver que buscar 10 garrafas numa festa na segunda-feira ou buscar 40, para mim o custo é o mesmo. Então eu levava uma quantidade a mais, fazia um contrato de consignação. Então eu salvei muita festa de pessoas que não atendiam o telefone. Então a empresa cresceu muito rápido. Uma visão de empreendedor também, eu acho, né? Que você já pensa logo no problema que o outro pode ter. A minha bebida na festa, a chance dela ser consumida é muito maior do que ela dentro do meu estoque trancado, né? A gente pensa assim. E aí a empresa começou a crescer muito, a galera a indicar muita gente. E aí 2 amigos, um do Rio, falou, vamos abrir no Rio de Janeiro. Aí vamos abrir. Meus pais moravam aqui na época. Falei, vamos abrir. Aí abri uma empresa no Rio de Janeiro e abri em Goiânia também. Então
O Paulinho ficou em BH, eu me mudei para Goiânia e o sócio daqui tocava daqui, mas assim, começou a tocar. E aí não dá para ser assim, porque casamento, vender bebida para casamento é muita responsabilidade, né? É totalmente diferente de você vender bebida para um restaurante. Para o consumidor final, assim, que a pessoa vai... Ou para o restaurante, né? Que a pessoa vai vender. E assim, o cara compra para recebeu, beleza, não tem tanto aquela paixão. Casamento, a noiva tem envolvida na produção, ela quer degustar, quer escolher. A cobrança também dos cerimoniais, né? De ter parceiros confiáveis. Cara, e acabar o espumante na festa, assim, eu já tive em festa de amigo meu que acabou o espumante, eu saí com o dono de buffet de BH na van dele para buscar mais no meu depósito. Acaba o espumante, a festa, assim, tem que fazer outro casamento. Na verdade, não pode acabar, nada pode acabar. A comida não pode acabar, a bebida não pode acabar, a música não, a luz não pode apagar. Por que bota gerador e não bota uma consideração de bebida, né? Então acho que é importante que as pessoas criaram, assim, viram a necessidade de ter sempre um plano B ali em ação para poder... Eu acho a consignação uma comodidade muito válida para a noiva ali, saber que tem bebida, que não vai sobrar também com muita bebida, né? Porque acontecia muito em BH, a noiva ficava com medo de acabar, comprava uma quantidade absurda, aí você via a noiva passando bebida para outra noiva, porque ela tinha um tanto de bebida em casa, entendeu? Entendi. Então a consignação é a venda de bebida. Para resolver essa questão de ter a quantidade certa ali para consumir, depois o cliente acerta o que foi consumido e devolve o que não usou, né? E aí você trouxe esse modelo de... A gente começou a fazer isso comprando e revendendo espumantes que tinham no mercado, que tem no mercado. Eu olhava a bebida como, nessa época eu olhava a bebida como um comércio mesmo. Eu comprava por X, colocava meu markup e revendia. E aí eu comecei a fazer muita degustação com noiva, degustação às cegas, sempre, não sei porquê, cara, desde o início, eu e meu irmão, a gente sempre falava, vamos degustar cega. Muito por causa do Geraldo, amigo meu, que era o representante da Dom Giovanni, e ele tinha na cabeça dele, vamos degustar cegas, porque eu confio no meu espumante. Você pode abrir qual espumante você quiser, vamos degustar cegas. A gente fazia sempre as cegas. A degustação dos noivos também? Sim, sempre as cegas. Até hoje a gente faz as cegas. As cegas, assim, não é as cegas totalmente, mas a pessoa recebe uma taça, 3 taças de 3 espumantes brancos e bebe ali, dentro de uma faixa de preço que ela já pré-determinou, porque também eu não posso dar uma surpresa desagradável para ela. Olha, adorei esse aqui, custa R$200 a garrafa, não pode. Mas aí a gente começou essa experimentação, na verdade, da degustação às cegas com noivas de diferentes classes sociais, noiva que entende bebida, noiva que não entende, isso pra gente foi muito válido, porque a gente começou a prestar atenção nas coisas, entendeu? E aí eu comecei a fazer umas imersões lá na Serra Gaúcha, que é mais próximo aqui pra gente, e conversar com o enólogo, e fazer treinamento, e entender por que um espumante custa mais caro que o outro. E teve um caso específico em BH de uma noiva que a gente degustou um espumante rosé, 3 rosés na verdade, e ela, eu gostei desse número 2 aqui e tal, qual que é? Eu quero ver a garrafa. Na hora que ela viu a garrafa, ela falou, nossa, a garrafa não entra na minha festa. Ela falou desse jeito, porque a garrafa era muito, nada a ver o rótulo. E lá atrás, há 15 anos atrás, a gente vê muito isso aqui no sul. O dono da vinícola, o cara que faz o vinho, ele sabe fazer vinho e ele, na hora de fazer um layout de uma garrafa, ele fazia do jeito que ele achava que era e você não conseguia nem ver informação no rótulo. Era um negócio de... Tinha um rótulo lá que era tipo... Assim, meio cafona. É igual hoje. Repara quando você vai numa loja de vinho e tem separado por países. Você chega na França, você vai ver sempre um castelinho, que é o Chateau, não sei da quanta, um rótulo clássico, não fala uva, o velho mundo não fala uva. Mas você chega na Espanha, a Espanha, eu deixei de experimentar vários vinhos bons espanhóis, talvez os espanhóis foram os últimos que eu experimentei, porque os caras gostam de colocar uma pintura de um artista qualquer. Não é uma uva, você não sabe, você não tem informação. E isso mudou demais de 15 anos para trás aqui no Brasil. Então, você vê as vinícolas hoje com os rótulos muito mais informativos e atrativos, porque o primeiro contato que você tem com o vinho
Se não for uma pessoa, experimenta esse aqui, olha esse vinho, papapá, é o layout. Eu acho que falta essa informação para as pessoas, essa formação. Né? Porque tem a formação de sommelier, são as pessoas que vão né, trabalhar com isso. Mas tem as pessoas que querem saber escolher um bom vinho, mas não tem acesso a essa formação. E é muita informação. Assim, você vai numa loja de vinho, se você não tiver orientação de alguém, você fica doido, porque são tipos diferentes de garrafa, tipos diferentes de região, de países, de uva, de safra. Então você tem que saber mais ou menos. Eu sempre falo assim, a pessoa, para ter uma experiência boa com vinho, ela tem que saber o que ela vai comer, o que eu vou comer hoje. Olha aí, de novo a harmonização da comida com a bebida para poder... Exatamente, saber o que você vai comprar de vinho. Ou senão, se eu estou afim de beber um vinho branco mineral, um chardonnay mineral, aí eu vou escolher o meu vinho. Será que a pessoa sabe o que é chardonnay? Assim, ele vai com essa intenção ou ele chega... Não, aí o cara que já entende um pouco mais de vinho. Na maioria das vezes eu quero comer um cordeiro, sei lá, uma receita clássica de uma massa. Aí ela vai pesquisar qual vinho que vai melhor com essa... É o caminho sempre, a maioria, acho que 80% ou 90% vai no prato. E vai buscar o vinho depois. Mas eu hoje em dia, tem dia que eu falo assim, não, eu quero aquele vinho meu, tá esperando ali, eu vou beber aquele vinho ali. A comida vem em função do vinho, não o vinho em função da comida, né? Tem essa relação mesmo. E é impressionante a relação, assim, eu sou suspeito para falar de vinho, mas assim, o vinho é uma bebida muito gastronômica, né? Porque tem vinho que quando funciona, a coisa casa é legal ali, é uma garfada que você dá, você vai dar um gole no vinho, o vinho vai estar melhor, a próxima garfada vai estar melhor, o próximo gole vai estar melhor. Então, é uma experiência única, né? E aí você começou a estudar esses vinhos? Comecei a frequentar a Serra Gaúcha demais, na Dom Giovanni, no começo, que era a vinícola que eu representava. E colher uva, ia na época da colheita, em todas as épocas do ano, mas na época da colheita principalmente, colher uva, ajudar em tudo. Ficava entender 5 todo dias. O processo da... E aí comecei a participar de feiras de vinho fora do país também para ver, porque nessa época lá atrás, o vinho brasileiro não era, assim, o espumante brasileiro, tinha noiva que eu falava assim, por que você não serve o espumante brasileiro? Era tipo assim, uma ofensa. A pessoa abria a porta do meu escritório lá no BH e falava assim, eu quero um prosecco italiano. E depois que eu fui descobrir por que o prosecco italiano nessa época também tinha uma fama, não sei se tinha uma novela ou acho que era uma novela que tinha uma personagem que cadê meu prosecco? Ela falava isso e a galera entrou nessa onda. Na boca do povo e virou a modinha. E aí podia ter um prosecco italiano que viajou lá da Itália, barato, chegou aqui barato, sem qualidade nenhuma, que não, italiano, eu quero ele. E aí a degustação às cegas, ela mostra muito assim, que o vinho que viajou menos, o vinho que está recém vazado, no caso do espumante que a gente quer um frescor melhor, ele vai ganhar, ele vai sempre estar melhor do que o outro. Pode até ter os entendedores lá, mas a galera do casamento, a galera da festa, ela quer um vinho que possa beber a noite inteira. Um vinho vivo, que está com a cor boa, com muita espuma, muita bolha, está fresco e está agradável. Gelado, claro. Então, na hora de escolher um espumante para festa, né? O que a gente orienta assim na questão do buffet é que ele não tem como harmonizar especificamente com uma comida. Diferente de um jantar que você programa ali aqueles pratos, né? Mas na festa é uma comida muito variada. O espumante brut, eu falo bem disso também, que o espumante brut, ele é o mais flexível dentro de um menu de uma festa. Porque ele vai desde o início ali, da entradinha, do finger food, de peixe, de um canapé, de uma salada, até uma carne gordurosa, um cordeiro ou tal. Ele é o que mais vai conversar bem com todos. Porque se você for harmonizar um com específico ali, fica mais trabalhoso. E o vinho doce na hora da sobremesa. Isso eu falo muito, porque... Mas as pessoas consomem? Não é muito... Bota uma marula, bota um licor, mas não bota um vinho, um moscatel, um demi-sec. Mas o ideal, até para fechar a harmonização da pessoa, a pessoa ir com um paladar fechado de doce ali, eu acho agradável demais você beber um vinho doce com a sobremesa no final ali, para acabar, fechar a festa ali. Mas eu acho que na festa não tem muito esse timing. A galera também... Diferente de um jantar formal, você sente que tem um cronograma de pratos ali, a sobremesa fecha aquele momento
da alimentação, a festa não tem fim, né? Ela vai seguindo, então a pessoa come bolo e continua comendo. Volta para bebida, é verdade. Então eu acho que, mas se for fazer assim seria o ideal na mesa de doce ou no bolo ter uma champanheira com ou um vinho colheita tardia ou um moscatel, um vinho com açúcar mais elevado. E isso tudo você orienta a pessoa na hora que está indo fazer a degustação, assim? O que seria o ideal? Oriento, mas assim, eu acabo dando mais trabalho pro cerimonial, dando mais trabalho pro buffet, a galera vai no brute o tempo inteiro e, na verdade, o brute, ele vai brigar com o doce, mas quem quer comer o doce, come o doce, fica com a boca doce um pouco, depois bebe uma água e volta a beber o espumante brute. E o rosé também agora também tem muita força, né? Eu não sei se é um encantamento com a cor, ou se tem alguma coisa também no paladar que encanta mais. A diferença do rosé, basicamente, falando do corte básico do espumante brasileiro, que são 3 uvas, que é Chardonnay, Riesling itálico e a Pinot Noir. A Pinot Noir é uma uva tinta. Então o Vivato, por exemplo, que é esse espumante aqui, ele tem Pinot Noir, só que ele é vinificado em branco. O que é isso? O cara, na hora de vinificar, ele tira a casca da uva. E ele fica branco, o líquido é branco. E o Vivato Rosé a gente deixa ele com a casca 20 dias. A casca transfere para o vinho a cor, que é a cor mais clarinha, que a gente quer o rosé mais leve. Transfere alguma coisa de tanino muito leve da Pinot, porque é pouco tempo com a casca. E alguma coisa, ela dá uma mexida em alguma coisa, mas a gramatura de açúcar é a mesma, é mais a cor. Agora a mulher com o espumante rosé, ela percebe, ela vê. Eu falo assim... Atração maior. A gente faz um cálculo para a festa que a gente coloca o espumante rosé na pista de dança. Para ele não circular na festa, circula só o branco. Porque se você colocar o branco e o rosé na festa, vai ter que ter uma quantidade grande dos dois para não acabar até o final. Não acabar nenhum dos dois. E também não pode parecer que tá tapando o buraco. Tipo, exatamente. Servir só o branco e depois de determinado momento servir o rosé. Acabou um, tem outro e tal. Para não parecer que acabou um, tem outro. Aí uma solução que a gente... circulando o tempo todo, de repente em ambientes diferentes. Pode ser também. Então a solução que a gente encontrou em experiência mesmo é levar 70% de espumante branco, 30% do rosé. O rosé vai acontecer a partir do momento que virou baladinha, virou boate, que os noivos abrem a pista de dança. O homem, nessa hora, ele não vê nada. Eu falo que o homem chega na festa, ele vê onde está saindo, onde tem comida, onde o banheiro está ali, onde está a galera dele e ele fica ali. A mulher não, a mulher entra na festa, ela repara em tudo, quer tirar foto de tudo, decoração, já fazendo 1000 planos para quando vai casar. Exatamente. E aí na hora que aparece uma taça rosa na festa, para a mulher é igual tocar uma sirene, um alarme, e aí as meninas todas, tem rosé. O rosé acaba virando uma atração a mais ali. As que querem rosé vão lá no rosé e o homem, se chegar com um cara e falar assim, você viu que serviu espumante rosé? A partir de tal, o cara nem vai se ligar. E para a mulher aquilo ali chama atenção. Ele, na verdade, é bem mais atrativo na cor, na taça ali e tal. Fica mais bonito. E a diferença básica é a permanência da casca. É o sabor da casca que dá vai um pouquinho de diferença, assim, muito. Ninguém percebe. Falando dos vivatos aqui, o branco e o branco brute e o rosé brute, eles são a mesma gramatura de açúcar. Talvez o rosé se sentir um pouquinho mais macio, sei lá, é a diferença mínima, muito pouco. E aí deixe também vocês os seus comentários aí da sua preferência, se você prefere o espumante brute ou o rosé, pra gente também acompanhar essa preferência nacional aí. Se é mesmo das mulheres, né? E aí, esses rótulos são produzidos pela Living Port? O que aconteceu lá atrás? A gente começou a fazer essas imersões lá no sul, a descobrir vinícolas pequenas, que o cara estava preocupado com o vinho dele, lá que é o legal do vinho, assim, a produção própria. Por exemplo, o cara tem o vinhedo dele, tem a fazenda dele, ele planta a uva dele, ele produz o vinho dele. E produzir, cara, tem muita coisa muito boa, assim, porque... O cara está preocupado com o vinho. Ele não sabe vender, não sabe fazer o rótulo. Ele não está preocupado em comercializar. Exatamente, ele quer fazer o que ele sabe fazer bem, que é vinificar a uva lá e fazer bem feito. E aí a gente começou a perceber isso, porque eu vi essa noiva falando, pô, esse espumante rosé não entra na minha festa. Porque ela viu a garrafa, ela gostou do líquido, mas não gostou da garrafa. Então já acendeu um alerta de tipo assim, preciso
investir em bebidas que tragam também essa... Cara, e muita informação de noiva, falar, eu bebi esse espumante aqui, mas ele, sei lá, ele fica um gosto mais amargo, e você vai vendo, isso é retrogosto, são os nomes, final de boca, os nomes clássicos do vinho, que eu falando com o enólogo, eu falava assim, pô, se você conseguisse colocar um pouquinho menos de açúcar, baixar a acidez um pouco desse espumante, como é que a gente faz? E a gente começou a opinar e começamos a desenvolver os nossos rótulos. E como é que funciona esse processo? A gente tem um relacionamento muito bom com várias vinícolas, mas as parceiras, a gente entra no laboratório da vinícola, experimenta os vinhos bases, ou seja, experimenta o Chardonnay, o Pinot Noir e o Riesling separadamente, sem bolha. São vinhos tranquilos que chama, né? Que é o vinho sem bolha, o vinho sem espuma. Experimenta, faz as assemblagens junto com o enólogo, dando ideia ali, vê o percentual que a gente quer de cada uva, vê a gramatura de açúcar, vê, no caso do rosé, a tonalidade que a gente quer, porque a gente quer um rosé sempre clarinho, todos os rosés nossos são muito clarinhos, assim... Eu tenho um rosé, o Ferragamo, que a gente faz com Luiz Argenta, dependendo na festa, você nem vê aquele rosé. Ele é muito claro. Você faz em vinícolas diferentes? É. Produtos diferentes em vinícolas diferentes. E aí a gente senta com o enólogo, faz essa reunião, vê os assemblagens, fermenta uma quantidade grande. No caso dos espumantes Charmat, a gente tem 4 envases por ano. Então eu estou recebendo espumante fresco a cada 3 meses. Se puder explicar um pouquinho aqui para a gente também esses métodos. Os métodos de fermentação. Eu acho que isso é a grande diferença do espumante. Na verdade, a grande categoria de cada espumante é isso. É o método de fermentação. O método champenoise tradicional é o método que o vinho fermenta dentro da própria garrafa. Resumindo aqui, o que vai ser? O cara vai vinificar, vai colher a uva, vai prensar, ela vai transformar o açúcar em álcool, ele vai colocar dentro de uma garrafa. A garrafa de espumante é muito mais espessa do que o de vinho. Então ele vai colocar dentro da garrafa o vinho base, sem bolha. Vai adicionar levedura, vai botar uma tampinha nele e ele vai ficar ali 12, 24, 36 meses, igual a champanhe francesa é feita. E foi o método que por isso tem o nome de champanhe, né? Que é o método champenoise. E aí o cara vai ficar fermentando pequenas porções de vinho em várias garrafas. Então você chega na vinícola e está fermentando, sei lá, 30 mil garrafas e tem aquela foto clássica de rodar e inclinando a garrafa. Esse é o método champenoise. Não tem jeito de falar qual que é melhor, são características diferentes. O método champenoise fica um espumante mais caro porque ele é mais trabalhoso, apesar do investimento da vinícola ser menor. Mas demora mais tempo. Demora mais tempo, tem mais espaço para fazer. O espumante ele fica com mais presença, mais imponente, ele fica mais amarelo, tendência a ser um pouco mais amarelo, mais gastronômico, precisa de uma comida. E esses são os métodos champenoise. O Charmat ele fermenta 40, 30, 50 mil litros num tanque de aço inox gigantesco que aguenta pressão de acho que 10 atmosferas, uma bomba. Só que ele fermenta de uma vez 50 mil litros. E aí o cara precisa investir nesse tanque para fazer método Charmat. Ele tem que comprar um tanque ou fermentar numa vinícola parceira, que ele vai alugar o tanque do cara. Isso tem muito no sul. Mas aí ele consegue ter uma produção mais consegue fazer rápida, 40 mil litros, dá 750 ml, dá 50 mil garrafas de uma vez. E fica um espumante mais frutado, mais fresco, e o preço unitário vai lá para baixo. E ele é mais agradável, assim, eu falo com todo mundo. Se você pegar um champenoise e um Charmat e pegar 10 pessoas na rua que servir um para cada um champenoise e um Charmat, qual que você gostou mais? A maioria vai no Charmat. E você fala assim, as pessoas na rua, mas será que os entendedores, os sommeliers, não fariam uma outra avaliação? Não, aí tem hora para tudo. O Charmat ele é mais festa, mais pro básico, dia. Né? É o que combina com o dia a dia, combina com a festa. Eu gosto de falar assim, o champenoise você precisa de um prato na sua frente. Você tem que comer uma comida potente para harmonizar com o champenoise. A gente começou a desenvolver esses rótulos com as vinícolas, com a credibilidade do dono da vinícola, com a credibilidade do enólogo, prestando uma consultoria e eles prestando pra gente, pô, é como se a gente fosse, hoje a gente tem 7 marcas, como se a gente fosse 7 vinícolas. E esses espumantes, eles começaram a destacar nas degustações com espumantes que às vezes estavam envasados há muito mais tempo. Porque
porque o espumante ele não tem prazo de validade, mas ele... tem a questão da conservação, né? Conservação e transporte é o que estraga vinho. Porque às vezes tem noivas que vêm fazer degustação em buffet, né? Que falam, já posso comprar o meu espumante. Isso falta 1 ano e meio ainda para o casamento. A noiva fecha com a gente, mas eu falo com ela, o espumante que vai para sua festa, ele nem foi produzido ainda, dependendo. Olha que legal. Você pode fechar agora. Pode fechar, escolher o rótulo. Como é que ele vai estar? Ele vai estar mais fresco que esse que você bebeu. Acontece muito isso. Isso a gente tem que orientar, né? Porque as pessoas não têm essa noção. Às vezes, não comprando numa cara, isso é o que eu falo muito. Às vezes comprando... assim, eu consigo fazer a consignação em BH e no Rio. Mas uma noiva de fora, eu oriento ela a saber onde ela está comprando. Porque acontece muito leilão de rótulos que todo mundo tem. Às vezes o cara está com estoque parado há 2 anos. Coloca lá uma promoção, a noiva põe o preço lá embaixo, estou economizando aqui. Não experimenta o espumante, vai chegar lá na hora, vai beber, todo mundo vai estar ok, mas vai ter um outro da mesma marca que vai estar muito mais fresco, entendeu? Entendi. Então, assim, ele não tem prazo de validade, mas ele tem uma curva oxidativa, que é lógico que na hora que ele começa a descer ela, você percebe. Eu já abri espumante que eu guardei durante anos, meu pai guardou durante anos na casa dele, que eu fui abrir depois que eu comecei a estudar vinho, ele estava estragado, estava oxidado, não dava para beber, com cheiro ruim. Aroma. Quando o vinho está turvo, com aroma ruim, sem bolhas, você pode achar. O espumante. Tá com defeito. E o vinho branco, por exemplo? O vinho branco, o vinho rosé, seja ele tranquilo ou espumante, eles sofrem mais do que o tinto. O tinto ele é mais robusto, ele aguenta mais o tranco. Por isso que eu falo também que na hora de comprar vinho em supermercado, vinho em loja, vinho branco, eu falo muito isso para amigo meu, assim. O cara que está comprando um vinho até R$100, o que ele quer nesse vinho? Ele quer um vinho jovem, quer um vinho fresco, quer um vinho com acidez boa, então procurar a cor mais clarinha. Porque o vinho branco ele não é importante. É importantíssima essa dica, porque assim, o vinho branco ele não é vinificado com a casca. Então eu não quero cor nele amarela, não quero ele mais, não sei tonalizado, não quero, né? Não tem pigmento nenhum. Ele tem que estar clarinho ali, pode estar uma palhazinha, mas se ele tiver amarelo demais, ele vai estar numa curva oxidativa que não é o que eu quero. Entendi. Então eu falo pra galera, vinho branco, procura a cor mais clara, esse vinho que a gente consome no dia a dia. Casos específicos, o cara vai pegar um vinho branco, passou em barrica, ele vai estar bem amarelo. Então... Mas o vinho do dia a dia, o vinho do churrasco, o vinho da piscina, da praia ali, do evento mesmo, vai na cor clara, vai em safra mais recente. Eu não quero um vinho branco jovem que foi produzido em 2010. Ele não vai estar... Não vai estar jovem. Não vai estar jovem, E safra recente viajou menos, eu dou preferência para vinho que viajou menos, porque o vinho é composto com custo da vinícola, com imposto e frete. Então, um vinho que viajou mais, ele vai estar com mais frete. Entendi. Então, se eu quiser pagar R$100 num vinho no supermercado, se eu comprar um vinho chileno, brasileiro, argentino, uruguaio, eu vou estar pagando menos frete que um vinho que veio da Nova Zelândia, obviamente. Apesar da Nova Zelândia ter vários Sauvignon Blancs muito bons e vale a pena demais comprar. Mas aí, você já sabe que é uma outra faixa de preço. Viajou menos, um vinho que a vinícola esteja mais próxima, né? Safra recente e cor mais clara. Dicas para comprar um vinho branco de qualidade para o dia a dia, para as festas também, né? Porque eu acho que também tem pessoas que optam por servir vinho branco em eventos também, né? Tem vinho tinto também em evento é legal, assim, não é uma coisa que sai muito, aqui no Rio principalmente por causa do clima, BH e Tiradentes, que a gente faz muito casamento, o consumo de vinho tinto é maior do que aqui. Vinho tinto aqui nos casamentos na Serra, algumas pessoas... Serra... Algumas pessoas optam por servir, ou então realmente quem já tem o perfil de consumo, né, de já ser noivos que gostam de beber vinho, acabam optando por servir, independente da estação. Eu acho o espumante é sempre o mais concorrido, mais festivo, e eu acho que a operação do espumante para a festa ela funciona muito bem por causa da taça. Porque essa taça aqui, por exemplo, o cara vai servir até aqui de espumante. A garrafa não vai esquentar. Você vai beber um tampo aqui, que você vai beber o último gole, ele vai estar gelado ainda. E a operação, o cara sai com uma garrafa dessa, o vidro é muito espesso, ele vai servir ali na pista de dança uma galera.
E eu vejo quando a galera serve vinho branco na festa, enchendo a taça demais. Isso. Tem que servir pouco. Servir pouco para poder sempre, manter sempre passando para o cara beber. Principalmente, assim, eu já fui em festa de amigo meu em beira de praia, em Carneiros, por exemplo. A taça de vinho branco ela é maior. Se você encher ela muito, o final do vinho fica ruim e a galera joga e pega outro. Então, a temperatura também influencia no vinho é muito sabor, importante, né? Cara. Assim, vinho branco, para mim, em festa, espumante, mais gelado. Tem alguma dica de de temperatura ideal, assim, de cada um, do espumante? Eu tenho a dica para gelar, que vocês fazem com excelência, que é o salmoura ali, com aquele gelo, álcool, água e sal, né? Que aquele ali vai deixar no máximo gelado, sem congelar. E, assim, quando eu vejo casamento, esse casamento desse amigo meu foi em Carneiros, ele fez um negócio muito legal, ele fez estações ali, que você tinha espumante e vinho branco gelado em cada ponto da festa. Como a festa era numa pousada ao ar livre, então você deslocava um pouquinho, você enchia sua taça com vinho branco ali, ficava geladinho e tal. Cada festa é uma festa, a gente sabe que a bebida tem que harmonizar também com o local, com a estação, né? Com a personalidade dos noivos. Eu acho que isso influencia demais, assim, o noivo, ele é do espumante. Eu acho o espumante fenomenal para a festa, porque ele anima a galera dança bem, a galera vira dançarina, fica animada. E aí mistura o espumante com bebidas de open bar, né? Exatamente, os drinks de tem open drinks bar. bacanas, hoje em dia é muito assim, usado, né? Está sendo muito pedido também nas festas. Por isso que esse atendimento com a noiva, pré-atendimento ali, você vai entendendo qual que é o perfil do casal, o perfil da família também. Eu tenho muita noiva que fala, não abro mão do vinho tinto, tem que ter o vinho tinto, eu gosto de vinho português, eu gosto de vinho tal, da uva tal. E porque você também acaba não tendo a vivência do momento da festa, você só tem essa troca de informação na degustação, exatamente, né? Mas quando você vive o momento da festa, você vê o comportamento das pessoas, acontece exatamente isso. Na operação ali. É o espumante o tempo todo, para as mulheres, né, principalmente. E é aquilo que... E ele está relacionado à comemoração, à conquista, desde sempre. Celebração. Né? Celebração. Né? A história do espumante, ela aconteceu meio que sem querer. Foi um vinho que aconteceu, a região de Champagne, onde que reza a lenda que começou, né? O vinho era muito ácido, a galera não consumia o vinho sobrava na adega, chegava no verão, ele começava a refermentar por causa do açúcar residual e naquela época a galera não entendia o que estava acontecendo, explodia uma garrafa de vinho, a galera falava que era um vinho amaldiçoado. Era um negócio, o champanhe, né, que é o primeiro vinho espumante da história, assim, o cremant, eles falam que assim, era uma coisa que tinha tudo para dar errado, porque estourava, cortava a cara dos vinhateiros, era amaldiçoado, não consumia. E aí começou uma reviravolta de coroa. Na verdade, Dom Pérignon começou a mudar a espessura da garrafa, tirou a rolha que era de madeira para cortiça, fez o aramezinho, que é esse arame que mantém a rolha presa, e conseguiu manter as bolhas lá dentro. A partir do momento que ele conseguiu manter a bolha lá dentro e bebeu a primeira taça com bolha, aquilo ali deu uma guinada, as ações subiram lá para cima e ela virou um glamour, existe um barulho, existe uma coisa mágica com o espumante. Naquele barulho, né? Naquele barulho estouro, da rolha, você está num lugar, estoura um barulho, a galera, aquilo ali não tem explicação. Uma coisa mágica. Até hoje eu não entendo o que é isso, da parte química. Assim. E aí você pensa em lançar novos rótulos assim, de espumante? Como que estão os planos da Living Portugal? A gente fez, a gente tentou fazer rótulos diferentes, de perfil, de tipo de espumante e até o champenoise. A gente tem projeto de fazer vinho tranquilo, que é o vinho sem bolha. Vinho tranquilo. Que na verdade são dois tipos de vinho espumante e vinho tranquilo. Eu falo isso muito até no meu curso, que as pessoas têm que começar a separar espumante, Charmat, champenoise. Ah tá, mas é um champenoise francês, um champenoise da Alemanha, um champenoise brasileiro, um Charmat, são divisões que a gente tem que fazer. E o vinho tranquilo é o vinho sem bolha. Quando ele fermentou a segunda vez, tem bolha, tem espuma, ele já é um vinho espumante. E aí eu tenho projeto de fazer o que a gente fez aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem dois prosecos italianos, que a gente rodou o norte da Itália atrás de uma vinícola, com perfil legal, com uva legal,
com um enólogo bacana e com a família também, que eu acho que influencia no produto final. Achamos isso, fizemos esse rótulo de espumante. Eu quero fazer agora com os vinhos tranquilos aqui do Chile, Argentina, Uruguai, depois ir para a França, Portugal. E aí você falou do seu curso também, né? Que você também acaba usando todo esse conhecimento para passar para outras pessoas. Qual a ideia do curso? Assim, formar outros consultores de bebidas? Na verdade, eu tô com cerimonial desde sempre, desde o início lá da venda que eu vendi o show, tô com cerimonial. Eu via sempre o cerimonial, eu vejo o cerimonial como um especialista em tudo da festa. E chegava na hora dele acompanhar um cliente na degustação ou sugerir uma bebida para o cliente, ele não tinha conhecimento na bebida equivalente ao que ele tem na decoração, ao que ele tem na operação do buffet, ele sabe tudo. E aí eu pensei, pô, eu quero passar o que eu conheci nos cursos que eu fiz. Eu fiz curso de ficar rodando taça, procurando aroma, de saber de solo, de chuva, que não tem nada a ver isso. Mas eu quero sintetizar todo o conhecimento que eu tenho para passar para o cerimonialista, para ele chegar na hora de escolher com a noiva, ele auxiliar ela, a noiva, proporcionalmente, igual ele sabe da decoração, igual ele sabe de tudo. Então, passar esse conhecimento. Curso com foco nos preparos cerimonialistas. No primeiro momento, ele é o Bubble Talks, que é o nome do curso. A gente começou a fazer presencial. A gente chama um buffet parceiro. Tem um curso mesmo de 1 hora e pouco, falando da história do espumante, falando da história do vinho, na verdade, na humanidade, como é que o vinho começou, como é que o espumante começou, os métodos de fermentação, o Charmat Champenoise, rosé, por que ele fica rosé, por que não é, por que custa mais caro, principalmente porque um espumante custa mais caro que o outro, para a pessoa ter o mas conhecimento. Mas esse curso, de repente, por exemplo, você fez com foco nos cerimonialistas, mas talvez não pudesse ser interessante também para as pessoas que querem conhecer essa história o que aconteceu foi realmente isso. Eu comecei a fazer esse curso para cerimonial, presencial, na hora que ficava 1 hora e meia de curso, na hora que ficava começando a ficar massivo demais, a gente começava a degustação, exatamente. E para mostrar de verdade. Exatamente, para mostrar o que o espumante faz também com a festa. Porque ninguém chega numa festa e vai direto para a pista de dança. E o curso começava assim, na hora que você entra com a primeira taça de espumante para todo mundo que está fazendo o curso, já começa a galera a dar opinião, a fazer pergunta, a conversar entre eles, já começa uma interação, começa a mudar o ambiente. Aí a gente vai, no curso presencial eu falava sempre para a pessoa beber um gole do espumante sem comer nada. Você vê que a resposta do corpo, a acidez do espumante, a salivação, e depois come alguma coisa e dá outro gole. Para ter essa experiência sensorial, aí sempre eram 3 entradas com 3 tipos de espumante para perceber como é que um ajuda o outro sempre, e terminava num coquetel onde ela já chegava e falava, não, agora eu quero experimentar um Champenoise, ali tem um Champenoise, vamos lá no Champenoise. Eu quero um Charmat Rosé, e com apostila, e aí... Ia passeando por esses sabores, exatamente, entendendo. Com a apostila que eu fiz na época, tudo, uma apostila, um livrozinho mesmo impresso, para a pessoa sair de lá. Tem quanto tempo que você fez esse curso? Eu fiz o primeiro, Cândido foi meu parceiro nesse curso todo aí, mas eu fiz em 2019. Parece que tem muito tempo. Parece que tem 10 anos. Um ano e pouco. Mas aí fiz na Panes e Cores, aí fiz em Búzios com a Raquel, aí fiz num evento de vinho que teve aqui, que teve 2 edições. Teve mais uns 2 ou 3 aí que a gente fez. E experimentando também a dinâmica do curso e tal. E aí veio a pandemia, aí eu resolvi digitalizar o curso. E aí envio para quem comprar o curso, eu envio os 3 espumantes para degustar nos 3 módulos finais do curso. E aí, já agora nesse meio pós-pandemia, eu vou regravar um outro curso para a galera do vinho. Porque quando eu lancei o curso, a maioria da galera que eu conheço falou, você tem que fazer um pra gente, não tem que ser só para cerimonial, eu quero comprar. A minha intenção com o curso é fazer com que a pessoa tenha mais prazer com o vinho, que ela compre mais certo, economize grana. Compre consciente. E que ela comece a perceber qual que é o vinho ideal dela, porque gosto é diferente. Eu gosto de Malbec, com passagem em barrica, às vezes você não gosta, você vai descobrir o seu. Não tem melhor ou pior, tem o gosto pessoal. Tem o gosto pessoal que conta muito, tem ocasião especial,
que conta tem demais também. Harmonização com você os vai, pratos. Você vai para uma piscina, você vai levar qual vinho, harmonização de um prato, um churrasco, ou um jantar na casa de alguém. E como que as pessoas podem comprar esse curso, dessa consultoria? Tem o meu Instagram, que é o arroba, eu tenho uma porção de Instagram aqui. É o arroba Guimenin, que é o que eu tô mais... Um monte de Instagram, gente. Você é o homem das redes sociais. Eu fico igual doido ali. Ali no telefone eu tenho umas 5 contas de... e no iPad eu tenho mais umas 5. Porque eu tenho as contas de todos os espumantes também. E você que administra suas redes todas? Não, administra o Bubble Talks Brasil, que é a do curso, o da Live Import e o Guimenin, que é o meu, que eu mais alimento com informação. E aí, na verdade, eu alimento o Guimenin e replico nas outras. Aí, num caso específico do Bardot, do Ferragane, quando eu tenho algum post, eu alimento, mas eles ficam mais como um site ali com informação, um casamento que a gente faz, onde ele foi servido e tal. Tá, mas aí essa informação sobre o curso, onde que a pessoa pode... Eu acho que o arroba Guimenin que vai lá falar também do Bubble Talks. O curso curso de vinho para a galera mesmo, não deve chamar Bubble Talks, eu devo fazer um outro nome, mas... Você está sempre inventando uma coisa diferente, porque né? É muito mais, assim, um tanto de gente que veio falar, eu quero fazer o curso, mas ele é só para cerimonialista, e o Bubble Talks, ele fala muito de vinho na festa, de casamento, de quantidade, conta muita história do vinho, que é legal pra caramba a história do vinho, mas fala muito de específico para casamento. E a degustação também é uma coisa que é um empecilho, assim, porque eu tenho que mandar para a casa da pessoa 3 garrafas de espumante. E às vezes o cara quer fazer o curso de vinho tranquilo, sem ser com bolha. A maioria falou isso, eu não gosto de espumante, eu quero vinho tinto, branco e rosé. Você tem um curso desse? Eu vou fazer esse. Aí as ideias estão começando pode ser um curso tranquilo. Um curso tranquilo, para o vinho tranquilo, né? Pode ser. Então, assim, de uma banda começou uma empresa, que começou agora uma consultoria, talvez, um curso online. Tá eu gosto demais de falar de vinho, eu gosto, assim, no meu Instagram eu falo de vinho, tem noiva de fora do estado que está comprando bebida em outra empresa que eu... Mas você virou a referência. E assim, se eu estou comprando certo, o que eu acho legal do vinho também é você comprar certo. Esse vinho custa tanto. Você está comprando a marca, você está comprando a garrafa bacana, você está comprando a qualidade do vinho. Se for um preço coerente, eu falo, não, pode comprar esse vinho, tá bom o preço, vai comprar, pede uma parte consignada. Eu estou sempre online ali, estou sempre falando com o noivo direto aí. E agora também entrando para outro mercado do gin, né? Eu sei que você também já está... Isso, que é o Velvo, esse gin aqui. Que na verdade meu irmão, que é o cara do espirituoso, do espírito do destilado, é meu irmão que está na frente desse projeto. Mas ele é feito numa fazenda histórica lá em BH, que é uma galera amiga nossa que produz cerveja e construíram uma destilaria que está aqui no fundo. A garrafa funciona como uma lente, essa garrafa ela é importada da França e ela funciona como uma lente para você ver os botânicos que tem e a foto lá da destilaria. Muito legal, né? Você falou que é bem transparente a garrafa. Realmente, a gente leu o vidro mais transparente que tem no mundo esse aí. A rolha e a garrafa são francesas e o gin é mineiro. E aí tem uns botânicos do Cerrado Mineiro, tem casca de limão capeta, tem uns toques, ele é bem perfumado e está andando muito bem. Isso aí que eu acho legal nos seus produtos é a identidade visual. Você falou da noiva que não comprou um espumante pelo rótulo, e eu acho os rótulos seus fantásticos. A gente já prestou até consultoria para vinícola em relação a layout de garrafa em rótulo. O Bardot, por exemplo, a gente coloca... É uma garrafa tradicional, essa garrafa é a mais usada de espumante, só que a gente coloca o rótulo bem mais para baixo. Então ele fica mais imponente. A pessoa consegue servir sem... Não, e fica mais imponente. A outra coisa que a gente coloca sempre é um papel BOPP com verniz. Então esse rótulo fica no salmour ali. Ele não molha, ele vai para a pista, ele circula na festa como se estivesse novo, entendeu? Então isso tudo assim, eu acho que acaba agregando valor aos produtos, né? Com certeza. Não só a qualidade da bebida, mas essa preocupação com a comunicação. E saber que eu estou envolvido na colheita da uva até ele estar circulando na taça na festa. E é isso que é o grande diferencial, eu acho, da Live Import, lá do começo que a gente comprava. O cara, eu tinha importador de São Paulo, o cara, eu tenho um Prosecco aqui,
manda a foto aí, quanto custa? Custa 10, eu vou vender por 15. Não é, o nosso comércio não é esse mais, já não é há muito tempo. Não é ganhar dinheiro, não é compra por 10, vende por 15. Ah não, quem plantou vinhedo próprio, porque acontece um negócio no mundo do vinho, que é o seguinte, a marca fica famosa. O cara tem um vinhedo lá que ele consegue fazer 200 mil litros de vinho. Vou colocar um exemplo aqui, 100 mil litros de vinho. A marca dele fica famosa. Ele começa o ano seguinte, choveu, teve granizo, teve perda, não teve. Ele tem 100 mil garrafas, ele tem que vender 100 mil, ele tem 100 mil garrafas vendidas. Ele tem que dar conta para Se ele não tiver uva para fazer, ele vai comprar uva de terceiro e vai botar na marca dele lá. E vai sair. Então, a partir desse passo que a vinícola dá, que ela começa a comprar uva de terceiros para suprir o mercado que já compra aquela marca bacana, aí o negócio começa a descambar, aí começa a perder qualidade e tal. Lógico que tem safras excepcionais e safras piores. Mas manter esse padrão de qualidade para você ter... tem sempre... muito vinho argentino famoso aí, por exemplo, você não vê faltando. Não falta. O mundo inteiro está consumindo o Malbec argentino, por exemplo. O Malbec argentino virou uma marca famosérrima. O Prosecco italiano, o Malbec argentino, talvez sejam os vinhos mais consumidos hoje no mundo, exportados e tal, de volume. E determinada marca, vamos colocar uma marca X lá, que a galera deseja, você liga na vinícola e fala, eu quero 1 milhão de garrafas, o cara te entrega. Vou colocar interrogação na cabeça da galera aí. Será? Como será a qualidade, né? Então, bota na marca e vamos embora. Às vezes compra o vinho pronto na vinícola do lado, bota na marca e vai embora. Então, vinhedo próprio, que é uma premissa nossa, vinhedo próprio. O que é o vinhedo próprio? É o cara que plantou a uva e produz o vinho com a uva que ele tem. Que ele tá acompanhando geada, está acompanhando praga. E tem muita gente que compra uva de terceiros. Comprar uva de terceiros, a maioria das vezes o enólogo vai na casa do pequeno produtor e vai acompanhando, mas é diferente do vinhedo próprio. Vinhedo próprio, o cara tá ali, vendo a fazenda dele, acompanhando todo o ciclo da uva, entendeu? Então, e aí você fica nessa ponte aérea, Rio, BH, os vinhedos... Porto Alegre, pega um carro, vai pra Serra Gaúcha, e tô com saudade lá, acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem ir pra lá. E aí você fica na administração também fazendo essas visitas aos vinhedos e olhando essa produção. Se pudesse eu ficava só lá, que é muito legal, E já levei a turma aqui do Rio umas 2 vezes para lá, todo mundo que chega lá não tem ideia do potencial das vinícolas, do acolhimento da turma, de todo mundo mostrando como é que funciona, como é que o vinho é feito. E aí, de 15 anos, da primeira noiva que entrou no meu escritório até hoje o vinho brasileiro é motivo de orgulho para muita gente. Na verdade, eu acho que as pessoas começaram a se antenar com esse valor do vinho mas brasileiro. Lá no começo, quando eu falava, não, você não quer servir um espumante brasileiro? Cara, 80% das pessoas falavam, não, que eu servi espumante brasileiro no meu casamento? Era tipo um absurdo. E aí você agora, como empreendedor, tendo passado assim, tendo vivido toda essa história, né, de buscando sempre o melhor produto, novidades para poder atender esse mercado, assim, qual a mensagem que você pode passar assim para as pessoas que querem entrar nesse mercado, para as pessoas que já têm fornecedores de bebidas finas? O que você acha que é diferencial? Eu acho que vinho é uma pesquisa eterna, porque são tipos de uvas, centenas de tipos de uva, que podem ser cortados, que chama, né, corte. Eu posso pegar um tipo de uva, misturar com outro. Então, é uma pesquisa eterna, região de uva, safra, cada safra num lugar foi muito boa, no outro ano, no mesmo lugar não foi tão boa, então é uma pesquisa eterna. O que eu falo para todo mundo que assim, a maioria das pessoas gostam de vinho. Então o mais importante que você precisa saber de vinho é qual uva que te agrada. Estou falando de vinho tinto, assim, especificamente. Eu gosto de vinho tinto. Mas qual uva que você gosta? Eu gosto de Tempranillo. Onde que a Tempranillo se deu bem no mundo? Na Espanha? No Brasil tem Tempranillo, alguma coisinha, tem um pouco. E vai pesquisando as regiões e vê uma diferença, porque
Um Tempranillo espanhol é totalmente diferente de um Tempranillo brasileiro. Uma Cabernet Sauvignon brasileira é totalmente diferente de uma Cabernet Sauvignon chilena. Então, descobre a sua uva preferida, descobre onde que ela se deu bem no mundo, vê as diferenças dela, a característica dela, porque é uma pesquisa bacana pra caramba. Legal essa ideia da pesquisa eterna, porque também é uma pesquisa eterna também de harmonizar com comidas novas também que vão surgindo, comida, né? Cara, porque a criatividade na cozinha também, a gente nunca parou de pesquisar, não tem limite. Não tem um limite para você inventar na cozinha um prato diferente, um prato louco, com acidez e doçura, sei lá. E crocância, as texturas, visual os sabores, também, o visual. Então essa pesquisa eterna, na verdade, eu acho que é o que... É prazerosa, com o vinho e a bebida. E aí a gente fala que os 4 elementos da festa é a galera, sua amiga, os familiares, a comida, a bebida e a música. Eu tô cada dia mais viajando nesse negócio de harmonizar vinho com a música. Eu acho legal pra caramba. Eu gosto também da ideia de comida com a música. Acho muito bom. Depois a gente tem que fazer uma prática. Então, é isso. Então, gente, esse bate-papo muito legal com o Guilherme. Aprendemos muita coisa. Tem aí esse curso novo que ele está programando para lançar, que acho que é de abrangência, né, passar o conhecimento que eu adquiri nesses 15 anos, principalmente com degustação às cegas também, porque é uma experiência muito bacana para a galera ter mais prazer com vinho, comprar mais certo e gastar menos grana. Porque vinho não é coisa de rico, não. Tem vinho de 30, 40 reais que você bebe, assim, perfeito, muito bom. E, lógico, tem os vinhos mais caros, Mas essa consultoria é o que vai fazer... a pessoa fazer a escolha certeira. Identificar o preferido dela. E o melhor custo-benefício que vai trazer a melhor experiência. Exatamente, né? É isso aí. Então agora vamos conhecer um pouquinho mais, já falamos um pouco desse perfil profissional do Guilherme, de toda essa experiência com os vinhos. Agora vamos conhecer o Guilherme Menin. Quem é essa pessoa, Guilherme Menin? E vamos falar, Guilherme, algumas perguntinhas básicas, né? Vamos lá. Pra gente conhecer um pouquinho do mineiro. Você nasceu em BH? Nasci em BH, mudei para o Rio tem 12 anos. Eu abri a empresa aqui, né? Meus pais moravam aqui, meus pais voltaram para BH, eu fiquei aqui no Rio. Então agora já é meio mineiro, meio carioca. Sempre gostei de praia, sempre fui alucinado com praia, com onda, desde menino. E meus pais mudaram para cá, eu sempre vim muito para o Rio. Sempre vem para Cabo Frio, era Cabo Frio primeiro, depois Búzios. Inclusive o Bardot a gente fez pensando na Brigitte Bardot, obviamente, mas muito em Búzios. Isso é verdade, esqueci de perguntar. Como que você se inspira para criar esses nomes dos rótulos? Cara, principalmente eu e meu irmão, mas cada um tem uma viagem específica. Assim. No caso do Bardot, a gente quis fazer uma homenagem para a cidade de Búzios. E pela Orla Bardot ali, que a gente cresceu, na época a gente ia para Búzios, meu pai sempre foi um cara além, assim, a gente ia para Búzios não era nada, era tipo assim, os amigos do meu pai iam para Cabo Frio e falaram, o que você está fazendo em Búzios, não sei o quê, a gente ficava hospedado na Praia dos Ossos, tinha umas pousadas ali na Bia, tinha uma loja da Bia ali, a gente ficava ali, e o primeiro espumante que a gente fez foi o Bardot, e a gente quis prestar essa homenagem para a cidade de Búzios, para a Brigitte Bardot, para a Orla Bardot ali. Gostamos do nome e falamos, vamos fazer um espumante com o nome Bardot registrado. E é o queridinho dos casamentos em Búzios, né? Ele é servido em Búzios demais em casamento, cara. Ele é impressionante. E ele tem Prosecco, ele tem um que é 100% Prosecco, Bardot. Tem o espumante branco, que é Pinot, Chardonnay e Riesling. E tem o Rosé, que é 100% Malbec, que é uma uva de um vinho tinto, só que ela vinificada para espumante com a cor clarinha, bem interessante. Assim. Então, para você, verão ou inverno? Difícil. Quando eu estou no verão, eu quero inverno. Quando eu estou no inverno, eu quero verão. Mas eu acho que eu sou mais verão. Mais verão. Verão com ar-condicionado. Verão com ar... Ué, e a praia? A praia dentro d'água. Pegando onda. Noite ou dia? Dia, claro. Sua comida favorita? Acho que tem fases, assim. Hoje em dia eu estou muito no leitão. Leitão? Carne de porco, cara. Porque harmoniza muito com espumante. Eu acho que eu estou nessa pegada. E um hobby?
Hoje é andar de bicicleta. Na verdade, a bicicleta sempre teve na minha vida, porque quando eu morava em BH, eu andava de mountain bike. E aí, quando eu mudei para o Rio, mountain bike no Rio não tem tanto lugar de andar. E aí eu comprei uma bicicleta de estrada e tal, nunca tinha andado de bicicleta de estrada, hoje eu estou completamente viciado em bicicleta de estrada. Aí eu colocaria surf e bicicleta. Surf e bicicleta. É. Um filme, filme favorito? Cara, eu gosto muito do Tarantino, de todos do Tarantino. Eu fico assistindo repetido. Quando você gosta muito, você vê muitas vezes. É. Uma música para harmonizar com a bebida. Uma música eu gosto, eu só não sou muito fã de pagode. Essa de banda axé. sua era de rock? Era de pop rock, reggae pra caramba, a gente tocava muito reggae. Mas não é sua música favorita? Não é seu estilo de música favorito? Reggae? Ah, se eu for. Já foi só reggae uma época. Hoje em dia eu sou muito eclético com música, assim. Eu acho que é muito. Eu estaria traindo um gênero se eu escolhesse um só, eu acho. Livro de cabeceira? Agora, no momento, eu leio muito de livro de vinho. O que eu estou mais recente é a história do Romanée Conti, que é um Pinot Noir, que é interessante demais. Eu sugiro para todo mundo que puder ler, que é a história do Romanée Conti, que é um micro terroir que plantam Pinot Noir lá, e desde centenas de anos atrás, todo mundo sabe que o Pinot de lá é diferenciado. Já teve guerras, traições para ganhar esse terreno. E até agora, em 2000 e pouco, aí, teve no livro conta essa história, não vou contar, porque não vou contar com o livro, mas teve uma sabotagem na vinícola muito legal, eu sugiro esse livro para todo mundo. Então é uma boa história, né? É, boa história. E o que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Viajar à Europa no motorhome e passar pelas regiões vinícolas todas que eu puder. Muito legal. Então tá vendo que o seu propósito está também sempre vinculado com o lazer, né? Com o que você mais gosta de fazer. Andar de bicicleta, na verdade, motorhome com uma bicicleta. Motorhome com uma bicicleta, uma prancha de surf e visitando as vinícolas. Eu vou fazer isso, se Deus quiser. Muito legal, gente. Muito obrigada, Eu que agradeço. Foi muito bom ter você Podemos, aqui. assim, sem querer ser muito penetra, mas marcar um outro dia pra gente cozinhar e já beber um vinho. Vamos fazer isso. Vamos fazer um bate-papo de fazer harmonização. Ao vivo ali, bebendo um vinho. Cozinhando com o prato, experimentando, né, essas sensações. Exatamente. Da harmonização. Fechado, então. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.